Fala pessoal, chegamos aí então à nossa aula número 7, né? Dando continuidade, a gente começou nossas primeiras aulas tratando mais especificamente da bioestatística, né? Vimos lá como são os códigos dos dados, que são as medidas de posição e dispersão, e correlação linear, regressão linear, tratamos um pouco dessas temáticas e daí ingressamos dentro da epidemiologia, sempre linkando com a bioestatística, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai tratar de um tema que é medidas de frequência de associação, que vão estar vinculadas com os tipos de estudos epidemiológicos que a gente vai estar utilizando para fazer, né, então, aquele apanhado geral para descobrir, né, o que causa uma doença, se ela tem relação com algum tipo de fator específico. E aqui vai ser uma aula mais introdutória, né, pensando aí na medida de associação de frequência. A gente vai falar hoje sobre coeficiente de incidência, coeficiente de prevalência, ou as taxas de incidência e prevalência. Falaremos também sobre razão de probabilidades, também conhecido com o termo em inglês Odds Ratio, né, ou OR, como vocês verão na apostila de vocês, razão de prevalências, risco relativo, são alguns tópicos que a gente vai estar tratando na nossa aula de hoje. E daí para a próxima aula, que é a aula número 8, a gente vai estar linkando essas análises, na verdade essas medidas, com os estudos específicos dentro da temática da epidemiologia. Mais uma vez, persistência, caminho do êxito, nunca se esqueçam disso, né? Se você quer chegar em algum lugar, né, é só você colocar na sua cabeça que você pode chegar, se dedicar, não adianta só rezar, né, e falar eu quero chegar, mas não estudo, não me dedico, não participo, não faço atividade. Foca que vai dar tudo certo, né? Foca no estudo, foca na dedicação, no empenho, que certamente, né, por mais dificuldades que você enfrentar, que você tiver ao longo desse percurso, você vai conseguir enfrentar essas adversidades, passar por cima delas e chegar no seu objetivo maior, que no caso especificamente do curso de farmácia é a conclusão do mesmo, né? Ou de algum curso da área de saúde também. Bem, dando início então, dentro do tópico de hoje a gente vai falar sobre medidas de frequência, prevalência, incidência e as medidas de associação para estudos retrospectivos. A gente vai ver o que são esses estudos retrospectivos, como o nome diz, remete a estudos antigos, né, estudos do tempo presente para trás, e o prospectivo, né, ou estudos prospectivos que remetem do presente ao futuro. Professor, mas você vai tentar adivinhar o futuro? A gente não vai trabalhar com esse tipo de coisa, a gente vai estar trabalhando com pesquisas que vão ser desenvolvidas a partir de hoje e acompanhadas ao longo de um certo período de tempo. Bem, pensando nas medidas de frequência, mais especificamente de ocorrência, a gente vai agora retomar um pouco, vocês devem lembrar lá atrás, quando a gente trabalhou com as tabelas de frequência, que a gente calculou frequência relativa, né, que na verdade é transformar, nada mais é essa frequência relativa do que transformar um dado bruto num dado de porcentagem, né, por exemplo, se eu tenho lá 10, vou colocar aqui no nosso slide, né, se eu tenho lá 10 indivíduos que tiraram uma nota entre 3 e 4 e 4, como tinha em um dos nossos exercícios lá. Num total de 100, né? Então, para mim calcular a frequência relativa, seria o 10, né, dividido por 100, que é igual a, na verdade, é igual a 0,1, que quando eu multiplico esse valor por 100, eu passo a ter 10%. Né? Então, de um dado bruto, que foi o 10, que estava aí no intervalo de classe, né, numa tabela de frequência para o intervalo de classe, uma frequência absoluta, eu transformei numa frequência relativa. Se eu pudesse pensar aqui em vez de 100, né, 10 para 100, 10 para 50, então eu teria 10 dividido por 50, né, eu teria um total de 0,2, e agora eu passaria a ter 20% da frequência relativa. Né? Então eu tenho 10 indivíduos que estão nesse intervalo de 3 a 4,4, de um total, né, o meu N, que é o número total de amostras, deu 50. Então quando eu divido 10 por 50, eu tenho um valor de 0,2. Esse 0,2, para me transformar ele em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então 0,2 vezes 100, eu cheguei num total de 20%, que é o que representa isso em termos de frequência relativa. Então eu quis trazer isso para vocês, porque quando a gente fala em medida de frequência, a gente vai ver muito frequência relativa, né, ao longo dos nossos estudos epidemiológicos. E pensando em medidas de frequência, o que ele pretende responder? Né? Os riscos das doenças, eles podem ser afetados principalmente por questões pessoais, né? Quem foi acometido pela doença? Qual idade? Né? Qual raça?
né? Pensando no ser humano, quem foi acometido pela doença? São crianças, são idosos, são adultos, né? São indivíduos da raça branca, indivíduos da raça parda, indivíduos da raça preta, indivíduos, enfim, amarelos, enfim, das raças específicas, né? Tempo, quando a doença ocorreu, né? Então, quando que ela ocorreu? Foi no início do mês, no meio do mês, foi num determinado mês, foi dentro de um mês, foi no meio do mês, em períodos mais chuvosos, né? Em períodos mais secos. Qual eram as condições, né, desse tempo onde ocorreu essa doença? E local, né? Onde surgiram as doenças? Então, foi na cidade X, foi no bairro X, foi na região X, né? Pensando aí, foi no local especificamente, foi uma cidade? Ou foi um bairro dentro dessa cidade? Ou foi um local ainda mais restrito dentro desse bairro? Né? Onde aconteceu, onde surgiram essas doenças? E quando eu penso aí, né, nesses tipos de fatores que podem estar envolvidos com as doenças, agora eu vou passar para vocês alguns gráficos. Né? Esse é aquele gráfico que a gente viu lá nas nossas aulas de tabelas e gráficos, o famoso gráfico de linha, né? Um gráfico de tendência muito utilizado, gravem isso, muito utilizado em dados temporais. Olha aqui, ó, de 2010, 9, 10, né? O 11 não está aparecendo aqui, mas tem um 11 aqui, ó, 2012, 13, 14, 15, 16. Então eu consigo acompanhar ao longo desses 7 anos, na verdade 8 anos, o que aconteceu com as condições, né? Pensando aí no sexo masculino, que é esse ponto mais escuro, e o sexo feminino, que é esse ponto mais acinzentado, mais claro. Né? Então notem que o percentual de casos de violência por sexo ocorre muito mais violências com mulheres do que com homens, comparativamente. Né? Então, se você pensar aqui dentro do ano 2009, a soma desses dois números aqui tem que dar 100%. Em 2010, a mesma coisa. Né? Então, possivelmente aqui ó, tem algo em torno de 30% e aqui algo em torno de 70%. Então, a soma dos dois dá 100%. Então, notem que o percentual de casos de violência com as mulheres é mais do que o dobro em geral do que os homens. E isso eu consigo acompanhar ao longo do tempo. Né? Então, quando eu vou daqui, né, para cá, eu consigo verificar que de 2009 a 2016, pensando ao longo do tempo, eu tenho sempre casos de mulheres maiores em termos de casos de violência comparado aos casos com o sexo masculino. Então notem que quando eu trabalho com fatores pessoais, eu posso trabalhar com raça, idade ou sexo. Né? Aqui nós trabalhamos com gênero, pensando em mulher, masculino e feminino. Né? Poderíamos ter subdividido em outros gêneros, né? Dado algum tipo específico de violência. Tá? Então é isso que acontece quando a gente trata de medida de frequência considerando fatores pessoais. Então notem que eu tenho fatores pessoais, ó, masculino e feminino, certo? Eu tenho aí masculino e feminino, então isso representa fatores pessoais. E notem que aqui eu tenho a porcentagem, então isso me indica uma medida de frequência. Aqui no caso eu tenho frequência relativa. Agora, o mesmo gráfico, né, pensando no tempo. Notem que no caso anterior o foco era sexo, era masculino e feminino. Agora, pensando no fator tempo, né, quando que isso aconteceu? Né, em que ano aconteceu mais casos? Aí eu posso trabalhar pensando se essa periodicidade ela é contínua, né, ela sempre acontece isso ao longo do tempo, ela é sazonal. Quando eu penso em sazonalidade, pessoal, sazonal é um termo que ele é utilizado pensando em estações. Né? Sazonal remete às estações. Então eu poderia pensar, será que em épocas, pensando num gráfico que fosse dentro do ano de 2019, né, será que eu tenho uma época que tem mais casos do que em outras épocas? Né, por exemplo, se eu pensasse de janeiro até dezembro de 2019, será que eu tenho um mês ali no meio do ano que acontece, o pessoal é muito mais frio, o pessoal fica muito mais em casa, então tende a ter mais casos de violência doméstica porque o homem e a mulher estão constantemente juntos dentro de casa? Enfim, né, aí eu trabalho com situações dentro do próprio ano, trabalho com sazonalidade, certo? Ou ciclos, né? Existem ciclos, no ano acontece mais casos, no ano menos, no ano mais casos, no outro menos e assim por diante. Será que tem anos pares e ímpares? Né? Então, pensando no tempo, eu também posso trabalhar com medidas de frequência. Notem que esse gráfico, como eu já mencionei no slide anterior, é um gráfico de linha. Dentre aqueles que nós vimos, que o de setores, que é o gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de coluna, histograma, esse é um gráfico de linha. Ele indica
muito claramente tendências temporais. Aqui eu consigo ver nitidamente que ao longo do tempo não muda, praticamente as mulheres sempre sofrem mais casos de violência comparado aos homens, certo? Isso são dados aí, ó, pensando no título do gráfico, ó, figura 1, né? Frequência em porcentagem de casos de violência de acordo com o sexo no Brasil, né? Então tá levando aí casos do Brasil. Professor, o que é isso aqui do lado? Frequência. Não são números absolutos. Não está falando que a mulher recebe 70 casos de doenças no ano de 2019, ou que o sexo masculino 30, em torno de 30. Não, isso está relacionado com porcentagem, né? Foi transformado um valor bruto em porcentagem, que é o que nós chamamos de frequência relativa. Além do fator pessoal, sexo, idade, raça, e do fator tempo, se é contínuo, se é cíclico, se é sazonal, também tem o fator lugar. Nesse gráfico como um todo aqui, ó, eu tenho o gráfico de ocorrência do vírus HIV. O vírus HIV, né, que é o vírus da imunodeficiência humana. Uma questão muito importante, né, que o HIV, ele é um vírus que ele causa a AIDS. Né? O que é a AIDS, professor? É a síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? É um termo aí que significa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que o vírus da AIDS, ele afeta o sistema imunológico das pessoas, que é o vírus HIV, e esse vírus causa essa doença, que é a AIDS. Ok? Então vamos lá. Então notem, aqui as cores me identificam onde existem mais ocorrências de casos de vírus HIV. Então notem, onde eu tenho, isso são dados de 2014 tirados do Wikimedia, né? Um dado online. Então eu tenho casos ali, pessoal, indica a distribuição geográfica da doença. Eu poderia ter uma distribuição geográfica pensando só no sul do país, eu poderia ter só o sul do país. Ou eu poderia ter só sul e sudeste. Ou eu poderia ter só a América do Sul. Ou eu poderia ter só a América. Né? Ou eu poderia abordar, como está sendo abordado no mapa, o país, o planeta Terra como um todo. Então notem que eu vejo, então, ó, casos muito baixos, menos de 10 mil. Então existem alguns locais aqui, ó, menos de 10 mil, menos de 10 mil, menos de 10 mil, menos de 10 mil e por aí vai. De 10 a 50 mil, então os verdinhos mais claros, de 50 a 100 mil, os laranjadinhos, de 100 mil a 500 mil, um tom mais salmão, de 500 mil a 1 milhão de gráfico de ocorrência, o vermelho, e mais de 1 milhão, aqui estão, né, alguns países com mais de 1 milhão de casos. Né? Pensando, pessoal, lógico, países mais populosos tendem a ter mais casos em geral, né, de determinadas doenças. Então você pegar um país igual os Estados Unidos, aqui com mais de 1 milhão de casos, né, é um país muito grande, então você tem aí um número considerável dentro dessa região. Lembrando que aqui está os Estados Unidos, né, aqui eu tenho os Estados Unidos, aqui eu tenho o Canadá, e aqui embaixo eu tenho o México. É o México. E aqui eu tenho outros países aqui né, que estão localizados na América Central, e aqui embaixo os países que estão na América do Sul. Né, com o Brasil como o maior deles, né, daí temos o Uruguai aqui embaixo, a Argentina aqui ao lado e por aí vai. Bem, então esse é um gráfico, uma medida de ocorrência pensando em fator lugar. Mas notem que eu poderia estar abordando um bairro, eu poderia estar abordando uma cidade inteira, uma zona rural. Se eu pensar numa doença que está vinculado aí à zona rural, né, eu poderia pegar um estado, um país ou o global, mesmo o globo terrestre como um todo, como é o caso desse exemplo que foi dado aí. Medida de frequência ou ocorrência, então são utilizados como similares, está aqui entre parênteses, mas poderia ser ou ocorrência. Então a medida de frequência ou ocorrência, elas medem a ocorrência de um dado evento. Essa medida ela pode ser medida através do número bruto, ela pode ser medida através de uma porcentagem, né? Ela pode ser medida através de uma taxa ou proporção, que a gente vai verificar, né, mais à frente aqui quando eu falo, por exemplo, em taxa ou coeficiente de incidência, ou taxa de incidência, ou taxa de prevalência, a gente vai ver que existem populações específicas que são avaliadas, né? Então a gente não converte um único número em porcentagem, a gente calcula uma taxa baseado em algumas informações que a gente já conhece quando pensa no desenvolvimento do projeto. Quando a gente planeja, né, o estudo epidemiológico, quando a gente planeja aquele estudo,
a gente já pensa como os dados vão ser coletados e como eles vão ser trabalhados. Já está tudo isso no planejamento, que é aquela parte introdutória, pensando nos estudos epidemiológicos. Então, média de ocorrência de um evento. Que evento é esse? O evento mencionado aqui, dada essa situação, é morte, pensando em óbito, doença, pensando em morbidade, né? Ou nascimento, pensando em natalidade. No exercício anterior, a gente acabou tratando do coeficiente de mortalidade, né? Coeficiente de mortalidade neonatal, neonatal precoce, neonatal tardia, coeficiente de morbidade, aí pensando em qualquer doença que poderia ser avaliada, pensando num determinado coeficiente. E também poderia ter coeficiente de natalidade, né? Quando a gente pensa em doença, a gente foca mais na questão do óbito ou das doenças, das morbidades, mas também a possibilidade de calcular os coeficientes de natalidade para ver, né, e ter uma ideia se determinada cidade está crescendo ou não, e se há mais gente nascendo do que morrendo. Por que é importante saber que você tem mais gente nascendo do que morrendo? Porque se tem mais gente nascendo do que morrendo, a população está crescendo. Se tem mais gente morrendo do que nascendo, a população está diminuindo. Em países desenvolvidos, europeus, Canadá, existem locais em que há mais pessoas morrendo do que nascendo. Não é porque as pessoas têm poucos filhos, geralmente um, alguns nenhum, né? Nós temos muitas pessoas idosas, então elas morrem e não tem necessariamente uma renovação. É por isso que de vez em quando vocês veem alguns países aí convidando estrangeiros para morar lá. Por quê? Porque a economia precisa girar, e precisa de pessoas jovens para fazer a economia girar. Então, alguns casos em que os países desenvolvidos convidam, na verdade, lógico, eles querem pessoas que vão lá para desenvolver o país. Então, pessoas com um grau intelectual maior, que conheçam bastante de uma dada área, para desenvolver essa área lá e fazer com que o país cresça. E, lógico, pessoas jovens, de certa forma, sustentam as pessoas mais velhas através de aposentadoria e dos serviços mais básicos que existem dentro de um país. Então, as medidas de frequência, elas vão medir a ocorrência de um evento, sejam qualquer um desses eventos, em uma população, né? Pode ser uma população de uma cidade, de um bairro, ou em grupos específicos, em determinado período e local, né? Período, 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, 6 meses, e o local, uma determinada cidade. Esses tipos de medidas, elas são utilizadas tanto nos estudos observacionais, quanto nos estudos descritivos. Essa parte medida de frequência ou ocorrência. E como é que eu calculo a medida de prevalência, que é um tipo de medida de ocorrência que nós vimos anteriormente aí, ou medida de frequência? A prevalência, pessoal, sempre que vocês ouvirem de prevalência, vai ter alguns exercícios para vocês calcularem lá ao longo das atividades. Prevalência mede o número total de casos ou eventos em um determinado ponto no tempo. Sempre vocês vão ter um parâmetro. Por exemplo, como que eu calculo o coeficiente de prevalência ou a taxa de prevalência? Número de casos existentes por número de pessoas daquela população. Sempre, quando vocês tiverem um exercício, vai de alguma forma ter essa informação do número de casos de pessoas que estão com uma determinada doença e baseado em qual que é o número da população que foi avaliada. Né? Então, sempre vocês fazerem essa relação. É muito importante vocês saberem quando que é prevalência e quando que é incidência. Né? Quando a gente finalizar a prevalência e começar a falar de incidência, eu vou estar trazendo mais essa comparação entre um e outro. Então, coeficiente de prevalência, então o número de casos existentes de uma dada doença e o número de pessoas na população em um dado período. Por que eu tenho que esclarecer qual que é o período? Porque no ano 2000 eu posso ter uma população, no ano 2001 eu posso ter uma população maior do que a de 2000. E se eu tenho uma população maior, que é o que está no denominador aqui embaixo, né, quanto maior o valor aqui de baixo, menor é o valor da prevalência. Então, né, quanto maior, vou voltar aqui, ó, quanto maior o valor que está aqui embaixo, né, nessa parte de baixo aqui do gráfico, quanto maior esse valor, menor vai ser o meu valor da prevalência, certo? Um exemplo básico, ó, se eu dividir 1 por 2, eu tenho meio. Então a prevalência seria meio. Se eu divido 1 por 3, eu tenho 0,33. Então a prevalência já virou 0,33. Caiu de 0,5 para 0,33. Se eu tenho 1 sobre 5, agora eu tenho 0,2. Então notem que quando eu aumento o denominador, automaticamente eu reduzo o meu coeficiente de prevalência ou coeficiente de incidência. Portanto, eu tenho que saber exatamente em que período que eu estou trabalhando com aquele conjunto de dados. Se é no ano 2001, 2002, 2003, é no período de 2000 a 2004 e por aí vai. Tem que saber exatamente qual que é o período. Ok?
E aí, ó, um exemplo para a gente estar familiarizado, aí vocês já começarem a pensar em como calcular essa prevalência. Na apostila está muito bem abordada essa ideia da medida de prevalência, vocês vão ter vários exemplos lá, então pode dar uma olhada. E tendo dúvida, a gente vai voltar a falar sobre isso na nossa aula ao vivo e qualquer coisa vocês vão estar tirando as dúvidas aí comigo e com os tutores, tá bom? E os mediadores. Então, medida de prevalência. Um exemplo. Em uma população estudada de 1.053 adultos da zona urbana de Pelotas, em 2019, detectaram-se 135 casos de bronquite crônica. Então, notem, a população que eu estou trabalhando, não confundam aqui, pessoal, a população com a população brasileira, a população da cidade inteira. Né? Aqui a população seria 1.053 adultos da zona urbana de Pelotas. Então, foi um grupo específico de adultos da população de Pelotas. Então, dentro desses 1.053, eu tive 185 casos de bronquite crônica. Então, se eu dividir, né, o que é a prevalência? Olha lá, número de casos existentes, 153. Pessoas da população, olha lá, não, 135, né? Olha lá, 135. Número das pessoas da população, 1.053. Então, divido um pelo outro e chego nesse valor que é 0,128. Mais uma vez, para mim transformar esse valor em porcentagem, eu multiplico por 100. Quando eu multiplico 0,128 por 100, eu chego num valor de porcentagem. Isso é a mesma coisa que 12,8%. Interpretação, naquele particular ponto do tempo, ou seja, em 2019, na cidade de Pelotas, a frequência da doença, no caso bronquite crônica, foi de 12,8%. Então, foi um valor de 12,8%. Então, se pegasse a cada 100 indivíduos, em torno de 13 indivíduos daquela população tem bronquite crônica. Professor, o que me importa saber isso? Bronquite crônica, pessoal, vai levar a outros problemas respiratórios, vai levar a problemas de pessoas constantemente indo para o SUS, que pode levar a problemas de agravar essa doença e ter outros problemas mais graves respiratórios. Então, a ideia é, se eu tenho já um grupo considerável de bronquite crônica, vamos pensar em como tratar para minimizar com que essas pessoas vão para as unidades básicas, né, de saúde, unidade de ponto de atendimento e tudo mais. Trabalhar com método que não agrave essa doença. E aqui um exemplo, né? Aqui eu tenho lá a prevalência de pessoas infectadas pelo HIV a cada 1.000 pessoas dos Estados Unidos da América no período de 1980 a 2015. Então, notem que aqui eu tenho um gráfico de barras, pessoal. Na verdade, de barras não, de colunas, né? Tem um gráfico de colunas aí. Em vermelho, eu tenho óbitos por AIDS. Lembrando que o HIV, que é o vírus, ele causa a AIDS, né? Que é a síndrome de imunodeficiência adquirida, que é um termo em inglês, né? Acquired Immunodeficiency Syndrome, enfim. Aquele inglês muito avançado aí, né? Então, olha lá. Então, a AIDS, HIV é o vírus. HIV é o vírus. Então, a pessoa está com o vírus, ó, vivos com HIV. Então, tem uma grande quantidade de pessoas vivas com HIV. E óbito por AIDS. Então, aqui eu tenho uma considerável quantidade de pessoas por AIDS. Notem que eu tenho a prevalência, aqui seria um número bruto, né? Então, eu tenho, para mim calcular, né, efetivamente o valor da prevalência, eu teria que somar, né, o número de indivíduos daquela população inteira dos Estados Unidos, né, e o número de pessoas com AIDS. Então, por exemplo, no período tal, eu tinha, vamos pensar aqui, ó, 1.200 pessoas com AIDS, com HIV. Num total de quantos milhões de pessoas? Daí para mim calcular efetivamente qual que é a prevalência, né, dividindo aí o número de pessoas com HIV pelo número total da população. Professor, e se eu quisesse saber o coeficiente de mortalidade? Eu pegaria o número de pessoas mortas, né, por HIV, por AIDS, né, aí que é a doença especificamente, pelo total da população. Então, eu teria o coeficiente de mortalidade. Então, notem, aqui eu tenho dados, sempre olhem, pessoal, quando vocês olham um gráfico, o que está no eixo X e o que está no eixo Y. No eixo Y, que é o vertical, né, eu tenho aqui, ó, total em milhões. Então, aqui eu tenho milhões de pessoas, ó. Então, eu tenho lá, ó, você multiplica esse 1.200 por milhões, né, por um... Na verdade, deve ser 1.200.000 pessoas, né, baseado no que está aí. Mas, enfim, você consegue verificar essa questão, você tem lá a população, né, de vivos com HIV, mas não está aqui falando especificamente qual que é a população
de indivíduos dentro da população americana, né? Então só está falando que a prevalência de pessoas a cada 1.000 pessoas. Então nós temos aí 1.200 pessoas com AIDS a cada 1.000 pessoas nos Estados Unidos da América. Né? Então é um número considerável, né? Bastante considerável aí, de pessoas com HIV dentro da cidade dos Estados Unidos da América. E aqui no eixo X, que está na minha horizontal, eu tenho o tempo. Então notem que se vocês forem verificando, tem um aumento, né? Tem um aumento da quantidade tanto de óbitos de pessoas por AIDS, quanto de pessoas com HIV. Está havendo um aumento da população. Então tem que ter algum tipo de conscientização para reduzir esses casos de AIDS, até porque as pessoas, né, uma das maneiras mais simples de evitar com que tenham HIV é usando preservativo, né? E lógico, né, não fazendo transfusão de sangue, não compartilhando seringa, esse tipo de coisa. Bem, como que eu relaciono casos de incidência com prevalência? Prevalência são os casos que já existem de uma dada doença numa população, na data de hoje. Casos novos, a partir de hoje, todo caso novo que aparecer eu trato como incidência. Qual que é o prognóstico? Né? Na verdade, a pessoa pode ser curada, né? E ela sai fora da parte aí da prevalência da incidência, ela é curada, ou ela pode morrer, né? Daí já entra nas taxas de mortalidade. Então, casos novos remetem à incidência. Então, por isso que a gente vai falar, quando eu falar em incidência, eu remeto a estudos prospectivos. Por quê? Porque vai de um ponto no tempo para frente, né? De um ponto no tempo para frente. Então, eu tenho o tempo zero, eu vou para frente. No caso da prevalência, eu tenho um ponto no tempo e eu vou para trás, né? E quando eu penso em prevalência, geralmente eu trato de estudos retrospectivos. Certo? Então, quando eu falo em estudos retrospectivos, vocês vão ver que existem alguns tipos específicos, como estudo transversal, e estudos prospectivos, como estudo do ensaio clínico, né? Que é aquele que, por exemplo, para fazer o teste da vacina, é um tipo de estudo que ele é mais invasivo, ele trata com seres humanos e com outros animais também. Medida de incidência, olha lá, mede o número de casos novos, né? Guardem esse termo, casos novos. Nos exercícios que vão vir para vocês vão ver, a partir de hoje, tantos casos de uma dada doença aconteceram, né? Então, assim, a partir de hoje, então, casos novos, então, medida de incidência. Prevalência, já existem casos, né? Então, já foram coletados, né? Então, tem casos aí que vocês conseguem distinguir entre de que medida especificamente estou tratando, se é de prevalência ou se é de incidência. Então, lá, ó, incidência, mede o número de casos novos de uma doença, episódios ou eventos na população, né, eventos de doença, cura e por aí vai, dentro de um período definido no tempo, dentro de uma dada população. Como calcula? Número de casos novos, olha lá, ó, por período de tempo e número de pessoas da população. Professor, qual que é a diferença se você pensar na fórmula entre a incidência e a prevalência? Na prevalência é o número de casos de uma dada doença. Na incidência é o número de casos novos. Vocês vão ver, por exemplo, vamos pensar, em 2020 eu tinha 300 casos. Em 2021, desde quando eu comecei a pesquisa em outubro, eu tenho 15 casos. Então notem que eu tenho 15 casos novos. Então a prevalência seria, na verdade a incidência, remete aos casos novos. A incidência, a prevalência, ela vai somar, né? Porque aqui eu tenho os casos mais antigos e esses casos atuais. Então são 315. Então aqui eu tenho a prevalência. Né? A prevalência é o número de casos total pela população. A incidência remete ao número de casos novos a partir de um dado momento. Olha lá, por exemplo, 50 pessoas adquiriram câncer de pulmão de um grupo de 150 trabalhadores expostos ao asbestos durante um ano. Professor, o que é o asbestos? É também conhecido como amianto. Ele pode causar alguns problemas pulmonares. Então, 50 pessoas, vamos pensar dentro de 2021, 50 pessoas desde o início do ano já adquiriram a doença, dentre 150 que estão trabalhando numa empresa na qual os trabalhadores estão expostos ao asbesto ou amianto, dentro desse período de tempo. Então, 50 de um total de 150, eu vou ter um valor de 0,33, né, que seria 50 dividido por 150, né? Então, tenho lá, ó, 500, dá um 3, 450, sobra mais, né, mais 500 e por aí vai, 0,33.
ou multiplicando por 100, eu tenho 33%. Ok? Aqui no caso é 33%, que seria a quantidade de pessoas que adquiriram câncer de pulmão, considerando esse grupo de pessoas aí. Então, casos novos, a partir de um dado momento, né? Aqui entra a medida de incidência. Olha lá, a incidência de sarampo nos Estados Unidos desde 1950 até 2001. Mais uma vez, pessoal, olha lá qual gráfico está sendo utilizado. Ó, gráfico de linhas, né? Ou de linha. Então, nota que eu tenho lá, ó, subida, descida e por aí vai, ó, até estabilizar. E por que estabilizou aqui embaixo? Olha quando surgiu a vacina. Então, notem que a incidência do sarampo a cada 1 milhão de habitantes, ela está datada aí, ó. Então, notem que eu tinha uma grande quantidade de pessoas com sarampo, que a partir ali, ó, de 1900 e... Vamos colocar aqui 1951, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Então, vamos colocar que a partir de 67, mais ou menos, né? Pensando nesse ponto aqui, aí eu já tenho quase que menos de 100 casos, né? De doença causada pelo sarampo. Lógico, o grande impacto aconteceu quando a partir do momento que a vacina foi licenciada, né? Então, nota que a partir daqui, ó, já começou a ter uma queda contínua. Houve alguns surtos ali, alguns casos maiores, depois começou a estabilizar, sumiu, voltou um pouquinho e foi subindo, até você praticamente não ter casos de sarampo hoje em dia, né? Por que não tem, professor? Medidas de prevenção primária. Qual que é a medida de prevenção primária? Vacinação, que é um tipo de medida de proteção específica, né? Foi o que nós vimos 2 aulas anteriores, né? De proteção específica. Certo? É isso que nós estamos tratando aí, vacinação, sarampo. Olha lá, a medida de incidência. Professor, como é que eu calculo isso aí que você está mostrando? Né? Olha lá, população, 500 mil, aquilo que eu falei para vocês, sempre vai ter uma informação para vocês compararem, ó. E 515 mil. Casos novos de tuberculose, né? Tuberculose, incidência e prevalência por 100 mil habitantes em 2015-16 no município X. Casos novos, 360. Casos novos de 2016, 348. Casos registrados, pessoal, ó, 362. Casos registrados, 373. Notem que daqui para cá eu tenho uma quantidade um pouquinho maior de valores, ó. Tem 42 casos de 2015, ali, casos novos de tuberculose, e aqui eu tenho em torno de 25 casos. Então, notem, casos novos eu remeto à incidência. Casos registrados, prevalência. Certo? Então, como é que eu calculo isso? Notem que para mim calcular isso aí, pessoal, casos novos, eu vou fazer o quê? Para mim calcular a incidência. 320 dividido por 500 mil. Isso para incidência em 2015. Incidência em 2016. 348 dividido por 515 mil. Notem aqui, pessoal, mais uma vez, a importância de você estar colocando o ano específico. Notem que a população, em 2015, o denominador, que é a parte de baixo da fórmula, era 500 mil. Para 2016, já foi para 515 mil, ou seja, aumentou 15 mil pessoas. Então, já dá uma interferência nos valores que você vai encontrar. Isso aqui, pessoal, depois é multiplicado por 100 mil. Certo? Depois é multiplicado por 100 mil. Para chegar no valor ali, ó, incidência por 100 mil, aqui vai dar 64. E aqui vai dar 67,6. Que são esses valores que estão aqui, ó, incidência por 100 mil, incidência por 100 mil. Para mim calcular a prevalência, seria eu pegar os 362, que daí é o número de casos registrados, né, o total de casos registrados. Então eu tenho lá prevalência, 362 dividido por 500 mil para 2015, e a prevalência para 2016 seria 373 dividido por 515 mil. Mais uma vez, olha lá o denominador alterando, né? E daí os valores vai dar próximo a 72,4, que é a prevalência
dos casos nesses 2 anos aí. Então nós tivemos óbitos aqui, né, ao longo do tempo ali, e a taxa de mortalidade. Como é que calcula a taxa de mortalidade, professor? Taxa de mortalidade, vou colocar aqui em cima, pessoal, mortalidade. 4 pessoas morreram em 500 mil, vezes 100 mil. Isso é igual a, perdão, pessoal, número de mortes está aqui, ó, 20. 20. E esse valor vai dar 4. Se eu dividir 20 por 500 mil, ó, aqui é a mortalidade, tá? Tá essa letrinha meio feiosa aqui, ó. Mortalidade. 20 por 500 mil vezes 100 mil. Por que 100 mil, professor? Aqui, ó, por 100 mil. Ó, por 100 mil habitantes. Você converte que é aquela constante. É uma constante que a gente estabelece como padrão. Então, 20 mil por 500 mil vai dar 0,00004 vezes 100 mil. O valor é igual a 4, que é a taxa de mortalidade por 100 mil. Para mim fazer a mesma coisa para isso para 2015, pessoal. Para mim fazer para 2016, eu dividiria então 25 por 515 mil. E depois multiplicaria por 100 mil e o valor que daria é o 4,9. Certo? Isso então seria seria a mortalidade para 2016. Ok? Então aí você tem uma ideia de como que... Olha o tanto de informação e de onde surgiu essas contas aí. Mas quais são as causas para que ocorram os óbitos, pessoal? As doenças, os agravos, quais são as causas? Para isso, medida de frequência, ela não vê causa, né? Simplesmente ela levanta informação, ela mede uma frequência. Medida de associação, ela mede uma relação de uma associação entre 2 variáveis. Quando o estudo trabalha com incidência, né? Olha lá, ó como eu coloquei ali, ó, de 2017 para frente, ó, eu tenho incidência, portanto, o estudo é chamado de prospectivo. Quando o estudo ele data, né, de anos anteriores, olha lá, 2017 para 2010 para 2000, então eu trabalho com prevalência e eu trabalho então com o que nós chamamos de estudos retrospectivos. Tipos de estudos retrospectivos, transversais e caso controle, que nós veremos na próxima aula. Estudos prospectivos, estudos de corte e ensaio clínico. Quais são as medidas de associação que a gente vai estar utilizando? Para estudo retrospectivo, odds ratio e razão de prevalência. Esse odds ratio também é conhecido como razão de probabilidade. E o estudo prospectivo, aí eu tenho o uso do risco relativo. E aqui mostrando, né, a razão de chances ou razão de odds ratio, né, é a divisão entre a probabilidade do evento acontecer quando se você está exposto ou não a um fator de risco. Notem que eu tenho a tabela, eu tenho como colocar a doença aqui nas linhas, né? E a exposição nas colunas. Então, ó, a doença nas linhas e a exposição nas colunas. Ou ainda posso colocar a exposição nas linhas ou a doença nas colunas. Notem que quando eu faço, isso aqui não muda, pessoal. Ó, esse cruzamento, ó, A vezes D, B vezes C. Só muda a ordem ali, mas não impacta na maneira de você abordar, né? Então, quando eu trabalho com odds ratio, é a divisão entre a probabilidade do evento acontecer quando você está exposto a ele, aqui, ó, quando você está exposto ao evento, ó, ou quando você não está exposto a um fator de risco. É o que nós chamamos de pares concordantes dividido por pares discordantes. Por que pares concordantes? Notem que quando eu tenho aqui, ó, fumante sim, câncer de pulmão sim, concordou. Câncer de pulmão não, fumante não, também concordou. Então notem que eu tenho A vezes D, que está na fórmula, isso são os pares concordantes, dividido pelos pares discordantes. Por que discordantes? Porque aqui, ó, é fumante, mas não tem o câncer de pulmão. Não é fumante, mas tem câncer de pulmão. Então há uma discordância, né? Então eu tenho um fator, na verdade eu tenho uma determinada doença e eu tenho um determinado fator que pode ou não estar causando essa doença. E aqui um exemplo para calcular essa razão de chances aí, né? Veja o exemplo de um estudo de caso controle, dados hipotéticos, em que a exposição ao fumo foi verificada como um fator de associação com o câncer de pulmão. Os casos de câncer de pulmão são aqueles confirmados por exames e clínica, e os controles são indivíduos que diferem apenas na ausência da doença. Então, lá, ó, eu tenho 1.200 pessoas que fumam e têm câncer, 1.246 que fumam, mas não têm câncer, um total de 2.538. Eu tenho
8 pessoas que não fumam e têm câncer de pulmão, e eu tenho 54 pessoas que não fumam e também não têm câncer de pulmão, um total de 62. Notem que a fórmula, eu falei para vocês que são pares discordantes, na verdade, pares concordantes, um multiplicado pelo outro, né? Então eu pego esse e multiplico por esse, dividido pelos pares discordantes. Então eu pego esse aqui, né? E multiplico por esse e divido pelo anterior. Olha lá. Então, ó, 1.292 multiplicado por 54, me dá um total de 69.768. Dividido, essa barra é dividido, tá? 1.246 está aqui, vezes 8, que dá um total de 9.968. Então, o meu odds ratio é igual a 7, que na verdade dá um 6,99. Esse símbolo aqui ele quer dizer aproximadamente 7. E o que isso me diz, professor? O que me explica isso, essa medida de associação? Ela me coloca o quê? Qual que é a interpretação? Os indivíduos expostos ao risco, ou seja, por fumarem, eles podem ter mais risco de desenvolver o câncer de pulmão, apresentaram uma probabilidade 7 vezes maior de serem atingidos pelo câncer de pulmão do que aqueles que não fumam. Existe uma probabilidade 7 vezes maior de o evento ocorrer. Qual que é o evento, professor? Câncer de pulmão. Naqueles indivíduos que estão expostos, ou seja, aqueles que fumam, em relação a uma vez, né, naqueles que não fumam. Quando a relação é maior que 1, existe o risco de, quando exposto ao fator analisado, desenvolver essa doença, que é o que a gente vai ver adiante. Olha lá, ó, quando o odds ratio é maior que 1, isso serve para razão de prevalência, risco relativo. Quando razão de prevalência, risco relativo ou a razão de chances ela é maior que 1, existe o risco de, quando exposto ao fator, por exemplo, eu sou exposto ao cigarro, eu posso ter o câncer de pulmão, pensando nesse exercício. Então eu tenho um fator de risco. Quando o odds ratio é igual a 1, ou a razão de chance é igual a 1, não há uma associação entre a exposição ao fator e a ocorrência do desfecho, que seria o câncer. Então, se eu pensasse nesse exercício anterior e desse 1, essa conta que foi feita, se desse 1, eu poderia falar que fumar e não fumar tem o mesmo efeito para ter câncer de pulmão. Mas como deu 7, então há um grande risco de quem fuma ter câncer de pulmão. E quando o valor é menor do que 1, não existe risco quando exposto ao fator. Pelo contrário, esse é um fator de proteção. Exemplo, se eu estivesse lá colocando câncer de pele e protetor solar. Aquelas pessoas que utilizam protetor solar, em geral, têm muito mais chance, na verdade, tem bem menos chance de desenvolver um melanoma, ou um câncer de pele. Ou seja, muito provavelmente, o odds ratio seria muito inferior a 1. Quanto mais próximo de 0 a esse odds ratio, maior é o fator de proteção. Quer dizer que mais protege em relação àquele desfecho que você está trabalhando. Quando eu falo em desfecho, é a doença, né? Ter aquela doença ou não. Então, o desfecho de você adquirir a doença, é isso que significa esse desfecho. Razão de prevalência, pessoal. Como o próprio nome diz, razão entre prevalências. Então, eu tenho a prevalência daqueles indivíduos que foram expostos a um dado fator e a prevalência dos indivíduos que não foram expostos a um determinado fator. E é assim que nós vamos calcular. Por exemplo, aquele mesmo exercício. Como que eu calculo prevalência, pessoal? Prevalência é o total de indivíduos, né, que têm a doença dividido pelo total da população. Exemplo, ó, câncer de pulmão. Quantas pessoas têm o câncer de pulmão? Olha lá, ó, 1.292 pessoas têm, na verdade, são fumantes, né? Então, olha lá, prevalência de doença nos expostos. Então, nos expostos, naqueles que fumam, eu tenho 1.292 casos de câncer. E a prevalência da doença naqueles que não fumam é de 1.246. E o total é 2.538. Então, notem, isso aqui é a prevalência dos fumantes. Essa parte de cima. Então, o que seria a prevalência dos fumantes? Ó, 1.292 é o número de pessoas que são fumantes, né? E tem o câncer de pulmão, dividido pelo total de pessoas que são fumantes, ó, 2.538. Ó, 1.292 mais 1.246 deu 2.538. Aqui embaixo eu tenho a prevalência dos não fumantes. Então, ó, 8 pessoas não fumam e tem o caso, e tem o câncer de 62. Então, 8 por 62 eu tenho um 0,13.
Então notem, aqui quando eu divido o 8, que é o número de indivíduos doentes e que não fumam, né? Número de indivíduos doentes que não fumam pelo total de não fumante, e o número de indivíduos doentes que fumam pelo total de fumante. Então notem que eu tenho uma razão de prevalência, aqui eu tenho a prevalência do fumante, aqui eu tenho a prevalência do não fumante. Esse valor, que é 1.292 dividido por 1.538 dá 0,51, 8 dividido por 62 dá 0,13, 0,51 por 0,13 dá 3,9, então o índice, na verdade a razão de prevalência é igual a 4. O que isso significa? A prevalência do câncer de pulmão é 4 vezes maior em indivíduos fumantes em relação àqueles que não fumam. Então, notem que eu tive uma outra maneira de calcular, agora não razão de chances, mas uma razão de prevalência. Da mesma forma, quando a razão de prevalência é maior que 1, eu tenho um risco, né? Quem está mais exposto tem maior chance de adquirir a doença. Quando o risco é igual a 1, não tem relação entre estar exposto ou não. E quando é menor que 1, você estar exposto, né, a um determinado tipo de fator pode te proteger ao invés de causar um risco. Isso são medidas de associação para estudos retrospectivos. Medidas de associação para estudos prospectivos, nós temos aqui a incidência como uma medida de frequência, que nós já calculamos, e o risco relativo, que é uma medida de associação. E uma questão importante é que o risco relativo, como eu estou trabalhando com dados que eu consigo mensurar ao longo do tempo, ele me indica causalidade. Então eu tenho uma grande confiabilidade para falar que o fato de um determinado grupo de indivíduos estar exposto a um dado tipo de fator pode levar a ter uma doença ou não. Pensando em causalidade, né? E medidas de associação, risco absoluto, número de casos novos de uma doença em um determinado período do tempo. É o caso da taxa de incidência, que a gente já calculou anteriormente. Risco relativo é o cálculo que resulta em quantas vezes o risco em uma doença é maior em um grupo comparado a um outro grupo. É aquele que é mais utilizado nos estudos prospectivos. E o risco atribuível, que é a diferença entre a incidência do evento em dois grupos. O do exposto a um fator de risco e o não exposto. Então você calcula a incidência do fator de risco de um exposto, a incidência do não exposto e faz um menos o outro e o valor é o risco atribuível. Então, olha lá, incidência no grupo exposto, pessoal. Então, agora a gente vai ter lá a incidência no grupo exposto e incidência no grupo não exposto. Então, olha lá, incidência no grupo exposto. Olha lá, ó. Quantas pessoas foram expostas e tiveram a doença? A, dividido por A mais B, que é o total de pessoas que foram expostas. E não expostos, eu tenho o C, né, pelo total que está na sequência. Então, a incidência de um pelo outro. Então, notem, na hora de calcular, eu tenho lá, ó, incidência. Um estudo de Coorte selecionou 11 mil pessoas ao longo de 10 anos e observou o número de pessoas que adoeciam por doença cardiovascular e associou com a exposição a diabetes mellitus. Então, ele quis verificar se pessoas que tinham doença cardiovascular poderiam ter, né, a diabetes mellitus poderia estar causando essa questão, né? Olha lá. Então vamos lá, ó. Doença cardiovascular, sim, diabetes mellitus, já tinham diabetes mellitus, 20. De que total? 1.000. Então 20 por 1.000 eu tenho uma incidência de 0,02, né? Não expostos, 32. 32 dividido por 10.000, eu tenho de 0,032. Creio que seja isso. Né? Então, isso é o resultado de 20 por 1.000 e 0,032 é o resultado de 32 dividido por 10.000. Se eu dividir aí o 0,02, né, dividido por 0,032, eu vou ter um índice de 0,3. E o que isso representa, pessoal? Significa que a incidência da doença cardiovascular é 6 vezes maior quando a pessoa possui diabetes mellitus em relação àquelas que não possuem diabetes. Ou seja, se a pessoa tem diabetes, ela pode ter doença cardiovascular. Então, a diabetes mellitus é um dos fatores que podem levar à doença cardiovascular. Então, tem que tomar cuidado quem tem diabetes mellitus. Finalizando a nossa aula, portanto, risco relativo maior que 1, mesma coisa, né? Grande risco, no nosso caso anterior foi 4, então tem um risco de quem tem diabetes desenvolver doença cardiovascular. Se fosse próximo a 1, não tem associação, e se fosse menor que 1, haveria proteção em relação de risco. Ok, pessoal? Com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje.
Notem que essas medidas de associação que eu trabalhei com razão de chances, razão de prevalência e também o risco relativo, eu trabalhei só com alguns pontos específicos aqui, mas vocês têm várias abordagens dentro da apostila de vocês e seria interessante vocês estarem assistindo e lendo com mais detalhes essa questão. E na nossa aula viva a gente vou trazer também novamente essa questão para vocês aí, tá bom? Então nos vemos na próxima aula que vai falar dos estudos epidemiológicos. Até mais!